Deixa eu perguntar uma coisa. A gente tá falando sobre essa dívida, né, que acho que é um grande problema nosso hoje para resolver, mas tem um assunto de privatização. Pô, eu vejo você falando muito sobre isso. E várias vezes, não, a gente vai privatizar um monte de coisa e tal. E eu entendo que isso daqui é bom para o país, mas assim, não acontece assim. E o que eu te pergunto é, primeiro, qual que é o lado bom, né? E talvez o lado ruim, mas enfim, qual que é o impacto de uma privatização, né, numa grande empresa, pensando sob a ótica da população, sob a ótica de dívida e tudo isso, e por que essas privatizações não estão rolando? E será que elas vão rolar, vão começar a acontecer aqui no Brasil? Olha, o que aconteceu com várias empresas estatais no regime militar? Eletrobras, Petrobras, Siderbras, Telebrás, Nuclebras, Portobras, todas as empresas construíram uma infraestrutura. Isso é muito comum, isso aconteceu na União Soviética, aconteceu na China, aconteceu em vários países. Você aprende a fazer obra de engenharia, você aprende a fazer estrada e usina hidrelétrica e tal, aí você começa a fazer. E aí dá a impressão que o governo investindo é a melhor coisa do mundo, porque ele faz uma estrada, duas estradas, uma hidrelétrica, etc. Só que isso aí é um governo central, é o que a gente chama de planejamento central. Você faz isso aí. Só que chega um dia, você já fez as estradas, já fez a hidrelétrica e, de repente, vem uma inovação. Vem a Google, vem a Amazon, vem o WhatsApp, começam inovações. Um sistema é mais inteligente se tiver uma inteligência descentralizada. São milhões de pessoas inovando e inventando. Se tiver todos os recursos na mão de um cara só inventando, ele faz bastante hidrelétrica, bastante estrada, depois não sabe o que fazer. Essa é a história das economias dirigistas. A União Soviética cresceu, fez muita estrada, muita hidrelétrica e tal, depois implodiu, dissolveu. A União Soviética dissolveu. A China de Mao Tse-tung implodiu lá na frente. Ela só não implodiu como país porque tem duas Chinas. Uma implodindo, que é a China estatal, e a outra que é o Global Trader. Está no mundo inteiro negociando, economia de mercado, 600 milhões de chineses saíram do interior, foram para a costa. Você compra brinquedo, bala, biscoito, bicicleta, tudo chinês no mundo inteiro. Os caras estão exportando para o mundo inteiro. Então, existe uma China capitalista muito mais forte. Você olha para Pequim, é a China socialista, é aquele palácio imperial com 2000 anos. Aí você olha para Xangai, prédios futurísticos, parece que você está no futuro, SpaceX. Então, essa é a verdade. O Brasil foi a mesma coisa. Enquanto Telebrás, Petrobras, enquanto eles estavam aí, fizeram um bom ritmo de crescimento, depois foram degenerando. E aí você tem as estatais que foram privatizadas. Vale do Rio Doce está crescendo, é uma grande empresa, tem 3, 4 vezes mais funcionários do que tinha na época que era estatal, dá lucro, subindo. Aí você vê as estatais brasileiras. Correios virou mensalão. Petrobras tinha virado Petrolão. Caixa Econômica Federal tinha virado um escândalo de corrupção. Quer dizer, então, o dirigismo foi estragando a economia brasileira. As tarifas de energia elétrica, de água, esgoto, continuaram subindo. Os salários dos funcionários dessas estatais subindo. Mas os investimentos em água e esgoto descendo. Então, hoje você precisa privatizar pelo esgotamento do modelo antigo. É o que eu digo, o eixo de crescimento não é mais o setor público. O eixo agora é o setor privado. Nós temos que transformar o Estado brasileiro. O Estado empresário faliu, quebrou, acabou. Ele não consegue mais atender às necessidades do povo brasileiro. Entendeu? Por exemplo, o mundo universitário, se não houvesse 10, 15 anos atrás, 99% era setor público. Hoje, 75% é privado. Era isso ou não tinha o ensino superior. Porque faliu. O governo brasileiro, a dívida foi crescendo, ele acabou quebrando. Tecnicamente, ele não está quebrado, ele tem recursos, ele tem ativos, ele tem solvência, mas ele não consegue andar. Então, nós temos que fazer essa transformação. Essa transformação é exatamente o seguinte, olha, sabe esse dinheiro? O Brasil fazia chapa de aço na CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, na Siderúrgica Tubarão, fazia chapa de aço com prejuízo. Hoje você tem chapa de aço com lucro, gerando emprego e crescendo, e aquele dinheiro que o governo perdia virou dinheiro justamente por FIES, para a Bolsa de Estudo, para oportunidades mais frágeis, para a saúde pública. Então, é uma transformação do Estado. A mentalidade brasileira ainda está muito no passado, assim, não, mas essa estatal é boa, porque se você tem uma empresa só que faz petróleo, refina petróleo, explora petróleo, refina petróleo e distribui petróleo, que era a Petrobras, tinha um monopólio disso tudo. Você tem uma só. Você fala assim, você quer privatizar todo mundo? Não, pelo amor de Deus, deixa isso, senão nós vamos ficar sem petróleo. É o contrário. Se tiver 10 empresas explorando, 10 empresas refinando, 10 empresas distribuindo,
vai ser muito mais acessível, o resultado vai ser muito melhor, vai criar muito mais emprego. Então, nós temos que transformar o Estado brasileiro. Em vez do Estado virar uma ferramenta de corrupção, de aparelhagem, de ineficiência, nós vamos falar o seguinte, faz o seguinte, o que você não sabe fazer, entrega, vamos privatizar, deixa o setor privado entrar, e esses recursos nós vamos usar para a saúde, para a educação, para as coisas que o povo brasileiro realmente precisa. E qual que é a complexidade disso, ministro? De falar assim, não, vamos privatizar, não está funcionando esse modelo, bora mudar. Qual que é a complexidade? A primeira dificuldade é que está cheio de gente pendurada lá, com salário alto, com benefício, com aposentadorias muito boas, com férias que pode vender para a empresa. Tem muitos privilégios. Para vocês terem uma noção, o Brasil queima aí 20 e poucos bilhões todo ano só carregando empresa deficitária. Todo ano, 20 e poucos bilhões. Bolsa Família são 30 bilhões, quer dizer, podia ser quase o dobro. Se pegasse o dinheiro que a gente usa para carregar a estatal doente, você podia ter acabado com a miséria brasileira já. Porque era todo ano 2 vezes mais para os mais frágeis, mais pobres, do que a gente gasta hoje. Então, mas os lobbies são muito fortes. E são lobbies de todo tipo. Eu usava até uma figura que eu dizia assim, tem os piratas privados, quer dizer, tem um cara que vive das encomendas daquela estatal, ele vive em Brasília, ele não está em São Paulo, Rio, correndo o Brasil inteiro, vendo o que o consumidor quer. Não, ele está em Brasília, está pendurado aqui na gente, brigando por subsídio, amarrando a gente, botando boato todo dia no jornal, que o ministro vai cair porque mexeu nisso, o ministro brigou com o presidente brigou com o ministro, o cara está balançando para ver se cai. Ele quer balançar o coqueiro para ver se cai um coco, para ele poder pegar e sair correndo com o coco dele. Então, a primeira turma que a gente luta é essa, é a turma dos piratas privados. Aí tem o burocrata corrupto também, que é a turma que foi parar no Lava Jato, Mensalão, Petrolão, aquela turma toda. Aí tem também a criatura do pântano político. O político tem uma área boa, arejada, políticos reformistas, gente que quer contribuir com o futuro do Brasil, mas tem aquele pedacinho também lá que é o pântano. Tem um pessoal lá que gosta de... Né? Que não sou eu que estou dizendo isso, eles é que dizem deles mesmos às vezes. Às vezes um chama o outro disso, daquilo e tal. Eles brigam entre si. Eu não posso brigar com ninguém. E eu acredito que a maioria esmagadora do Congresso é reformista, representa o povo brasileiro. A minha relação com eles tem sido muito boa. Tem meia dúzia aí que você vê que são caras que estão com maus desígnios. Mas aí na prática, assim, você fala assim, não, eu quero privatizar a Petrobras. Aí na hora que você, sei lá, não sei qual que é o próximo passo, vai para o Congresso... Tem uma turma que começa, o petróleo é nosso, é nosso? Então dá para gente. Vamos dar para o povo brasileiro. Vamos pegar os dividendos da Petrobras, vamos entregar uma parte para o povo brasileiro. A parte que nós temos, vamos entregar então. Nós temos uma ideia de fazer algo parecido um pouco à frente. Uma lição importante não foi, quer ajudar a remover, acabar, erradicar com a pobreza? Dar dinheiro para o pobre? Então vamos fazer isso, vamos fazer um programa de transferência de riqueza na veia. Pega os 20%, 30% mais pobres da população brasileira e fala assim, o petróleo é nosso? Então toma aqui sua parte. Pega os mais pobres, vamos dar um pedaço para eles. Vamos dizer que é deles. Que aí a empresa é o seguinte, ou paga dividendo para eles, ou então vende e dá o dinheiro para eles. O que não pode é ficar dando prejuízo para eles.